Só falar um pouquinho de mim, então, é o seguinte, eu tive o privilégio de crescer aqui em Goiânia, né? Eu sou mineiro, mas eu vim para Goiás, acho que eu tinha 6 anos de idade, então eu tive o privilégio de crescer aqui. Me casei com Meire. Meire é uma mineirinha do Triângulo. Quando de Goiânia eu morei lá 9 meses, eu digo que foi justamente o período da minha conversão e comecei a namorar com ela. Futuramente nós nos casamos, depois de alguns anos de namoro. Estudei aqui no seminário de Goiânia, fui colega do pastor Mauro Meister, talvez alguns conheçam mais. Hoje nós trabalhamos juntos. Mauro é meu diretor, eu sou o vice-diretor do Jumper. Mas saí aqui de Goiânia e fui para Vitória. Trabalhei na primeira igreja de Vitória, junto com o Hernandes, por 10 anos, antes de ir para os Estados Unidos, estudar e voltar. Meire e eu temos 2 filhos. Danilo é o primogênito. Danilo hoje está com 30 anos, 29 para 30 anos, ele deve completar os 30 anos dele agora em janeiro. Danilo está terminando o PhD dele lá no Westminster e eu espero que ele volte em fevereiro para cá, para o Brasil. Danilo se casou com Alison, uma indiana que ele conheceu na faculdade lá nos Estados Unidos, e como fruto disso tem 2 netos fantásticos. O Joel é o primeiro, a Laurinha é a segunda, e está vindo agora o Samuel. Então, vejam bem, muito interessante, porque uma ocasião, Danilo e Alison chegaram para mim e Meire e disseram: quantos filhos vocês acham que nós deveríamos ter? E Meire e eu, nós nos arrependemos de ter tido apenas 2. Na nossa ocasião, nós não tínhamos conselheiros bíblicos sábios para dizer, tenham mais filhos, né? E Meire virou e disse, vocês podem ter quantos vocês quiserem, eu ajudo a cuidar. Bom, eu acho que eles ficaram animados com isso e já estão indo para o 3º. Domingo passado, foi um momento muito especial para a nossa família, um momento de grande alegria para o nosso coração, misturado também com um pouco de tristeza. Nosso filho mais novo, Jader está com 27 anos, já terminou a faculdade, Mackenzie. Jader perambulou longe dos caminhos do Senhor por um tempo, e nós intercedendo e aguardando o retorno dele ao Senhor. Há alguns anos, ele voltou para casa, voltou para a igreja, voltou para Deus. E o que eu comecei a ver, uma coisa bem interessante na vida dele: meu filho deixou de ser o meu filho e escalou para um status de meu irmão, porque o meu Pai Celestial se tornou o pai dele no momento da conversão dele. Um dia Jader chega em casa à noite, eu e mãe dele estávamos na cama, já preparando para dormir, e ele, sempre que ele chegava, ele tinha que entrar no quarto e dizer que já estava lá, para podermos dormir tranquilos e pronto. Ele chegou e disse, preciso ter uma conversa com vocês. Meu coração incrédulo, naquele exato momento, pensou, mais um problema, não é? Toda vez que seu filho chega para você e diz, pai, mãe, eu quero ter uma conversa, eu digo, pronto, agora eu estou perdido. Naquele momento ele diz, quero ter uma conversa com você. Eu digo, pois não. Ele diz, tomei uma decisão na minha vida. Eu digo, tomara que seja boa. Ele diz, eu acho que é boa, pai. Eu quero ir para o ministério, eu quero ser pastor. E a mãe dele diz, mas por que você quer ser pastor? Ele diz, porque eu quero fazer o que meu pai faz, eu quero trabalhar para a eternidade. Fantástico. De lá para cá, então, o conselho da igreja tem acompanhado e tal, e domingo passado nós tivemos a oportunidade de orar com ele, e ontem eu fui colocá-lo, levá-lo no aeroporto para ele ir para o seminário. O meu coração sentiu mais ou menos como aquela expressão de Ana, quando ela entrega Samuel para o sacerdote, não é? Que ela entrega, ela diz assim, por esse menino orava eu, portanto eu o entrego ao Senhor, por todos os dias da vida dele.
Foi mais ou menos isso. Jader chegou, Jader está bem, já mandou fotos, estava falando comigo agora há pouco, brincando, porque ele gosta muito de jogar futebol, acabou de mandar uma mensagem, uma foto, dizendo: pai, fizeram uma ampliação na biblioteca aqui, depois que o senhor estudou nesse seminário. Deixa eu te mostrar uma foto, como que ela ficou bem melhor. E ele mandou uma foto de um campo de futebol, que é o que eles construíram depois da minha saída. Eu estudei naquele seminário, Danilo, meu filho mais velho, estudou naquele seminário, Jader agora está estudando naquele seminário. E aqui vem uma grande ironia, não é? Meire é filha de pastor, casada com um pastor, já tem um filho que é pastor, e tem um outro que está seguindo lá. Se você acredita em maldição hereditária, essa é a versão. Você poderia aí dar a seguinte explicação. Um dos meus colegas diz: coitada dessa mulher, nunca vai ser rica na vida, não é? Porque filha de um, casada com o outro, mãe de dois, vai ser uma dificuldade toda. Mas é mais ou menos assim. Tenho trabalhado com aconselhamento bíblico já há alguns anos. Coordeno, sim, um curso de aconselhamento bíblico lá no Andrew Jumper. E nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado como secretário de apoio pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil. Algumas pessoas erroneamente me introduzem o seguinte: nós vamos chamar aqui o pastor dos pastores da IPB. Eu digo: isso é uma blasfêmia. O único pastor dos pastores é Jesus Cristo. Esse pessoal precisa aprender a falar, né? Não, eu não sou o pastor dos pastores. Eu estou tentando ajudar pastores, caminhar com eles e assim por diante. E para isso nós estamos já há mais ou menos 4 anos construindo um local, um centro de aconselhamento para pastores e esposas na região de Mogi, uma casa com 3 quartos, um lugarzinho agradável, um alqueire de terra, e onde alguns pastores de diferentes denominações, eu recebo pastores da Igreja Presbiteriana, eu recebo pastores da Assembleia de Deus, eu recebo pastores de algumas comunidades alternativas, inclusive, que se eu falar você não vai ter nenhuma ideia, mas são igrejas independentes, não denominacionais. Tem pastores da Igreja Batista que vão e passam um período conosco através de um treinamento bem intensivo, ou de um aconselhamento, uma intervenção intensiva, algumas ideias, especialmente do Steve Wyers nesse sentido, que tem sido muito bom para nós. Então, é mais ou menos isso. Deus tem me abençoado, Deus tem me dado excelentes amigos. Quando eu comecei a trabalhar com aconselhamento bíblico, eu voltei dos Estados Unidos e eu não sabia por onde começar. Um dia, um senhor de cabelos brancos, grisalho, me liga e marca um almoço comigo. E quando eu percebi, eu estava diante de um homem chamado Jairo Cáceres, que está nesse ministério há muitos anos. A maneira como ele me tratou e a maneira como ele tem me tratado até então é além daquilo que eu poderia esperar. Fui muito bem acolhido. Eu costumo dizer para os meus alunos assim: eu me sinto como um Saulo chegando em Jerusalém e um Barnabé indo lá, dando a mão e dizendo assim: vem cá que eu te ajudo. Jairo tem sido esse grande amigo assim no Ministério do Aconselhamento. Eu fico contente que ele está falando com vocês. Vocês serão muito edificados, não só através das palestras desse irmão, mas através da vida dele também. Estou esperando quando Davi começar a falar, porque Davi tem muita coisa a dizer e eu já fico aqui no meu íntimo aguardando o momento que Deus vai despertá-lo mais ainda para isso. Nós vamos abrir a Escritura Sagrada e hoje eu vou tentar abordar com vocês conflitos da seguinte maneira. Como eu não gostaria de pisar nem no calo do Dr. Jones, nem no calo do pastor Jairo Cáceres, porque eles estão falando de áreas, e eu não gostaria de que nós criássemos um conflito, não é? Vou entrar na área deles aqui, então, tal. Dr. Jones está falando mais conflito no sentido geral, no conflito interpessoal. Pastor Jairo Cáceres está falando sobre conflitos em família, no contexto familiar, não é? E eu vou falar mais do conflito intrapessoal. Hoje eu gostaria de falar justamente do conflito que muitos de nós
enfrentamos quando nós dedicamos a nossa vida no ministério, um conflito ministerial. Não no interpessoal, mas no intrapessoal, dentro de nós mesmos. Amanhã nós vamos falar sobre os nossos conflitos com relação aos nossos ídolos pessoais, como lutar e como estabelecer essa luta contra a nossa idolatria pessoal. E depois nós iremos falar sobre os nossos conflitos em relação ao nosso relacionamento com Deus, a nossa caminhada com o Senhor Deus. Então, fazendo assim, eu creio que eu me distancio um pouco dos temas que os meus irmãos irão abordar com toda a propriedade. Não fica muito repetitivo para você que veio ouvir, certo? E nós temos uma abrangência um pouco maior nesse sentido. Tudo bem? Então, abra sua Bíblia, por gentileza. Eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês. Nós iremos fundamentar a nossa reflexão dessa noite. E a propósito, eu não ficarei muito tempo falando hoje. Se você puder acreditar que eu serei rápido, vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou conseguir isso. Então não acredite muito, mas eu tentarei ser breve. Eu tentarei ser breve, correto? Dado o avançado do horário e eu ainda espero jantar essa noite. Então, terminado daqui, eu ainda gostaria de fazer isso. Nós temos duas motivações. Uma por amor a vocês e outra por amor ao meu estômago. Eu pretendo ser rápido nesse sentido. Segundo, a 1 Reis, capítulo 19, eu gostaria de ler com vocês do versículo de número 1 até o versículo de número 18. 1 Reis, capítulo 19, do versículo de número 1 ao verso de número 18. Diz assim o texto bíblico. A história é muito conhecida. E diz assim o texto bíblico, que eu vou ler na nova versão internacional. Então, alguns termos serão diferentes, mas isso é até útil para você prestar mais atenção na leitura do texto que você já está acostumado com ele. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos orar? Senhor bendito, a tua palavra foi aberta, mas só tu podes abrir o nosso coração. Suplicamos que faças isso nessa noite e fales ao nosso coração. Ilumine a nossa mente e nos dirija os passos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Dr. Jones deu uma máxima com relação a conflitos para nós logo no início. Ele falou isso ontem, falou logo no início da mensagem dele dessa noite. Conflitos são inevitáveis, então espere por eles. Conflitos podem se desenvolver pecaminosamente, então resolva-os. Conflitos podem ser portas de oportunidade, então aprenda com eles. Infelizmente, quando nós começamos a trabalhar na igreja, nós não nos lembramos disso. Quer você comece o trabalho na igreja como pastor Rosalvo, também foi meu colega de seminário, contemporâneo de seminário, pastor Milton, ali, fomos contemporâneos. Quando você começa lá no seminário, estudando, preparando-se para o ministério pastoral, você não se lembra de que você terá inúmeros conflitos no ministério. Algumas vezes no seminário as pessoas até brincam, e eu digo, uma brincadeira maldosa, quando eles dizem, resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Eu digo, isso é terrível, porque eu tenho grandes amigos e servos do Senhor Deus, diáconos, servindo ao Senhor, e eu não gostaria de citar um versículo que fala do diabo, referindo-se a esses queridos irmãos. Não, uma brincadeira de mau gosto nesse sentido. Mas nem sempre nós nos preparamos suficientemente para os conflitos que iremos enfrentar no ministério. As pessoas olham para aquele que trabalha no ministério, seja ele um pastor, seja um presbítero, um professor de escola dominical, uma professora de escola dominical, olham para essas pessoas normalmente como sendo homens e mulheres de Deus. E elas esperam que homens e mulheres de Deus nunca enfrentem no ministério, no serviço a Deus, conflitos na sua vida. Todavia, homens e mulheres de Deus continuam sendo homens e mulheres, com as mesmas fragilidades, os mesmos defeitos. Não existe uma capa protetora em homens e mulheres de Deus que os impeça e que os torne impermeáveis no ministério. De tal forma que uma palavra dura nunca fira o coração, de tal maneira que alguém que se vai da igreja, alguém que divulga uma informação falsa acerca dessas pessoas, que isso não machuque, que isso não afete, que isso não cause uma ferida profunda. Homens e mulheres de Deus continuam muitas vezes temendo outros homens e mulheres. Medo de homens. Continuam tantas vezes lutando com passados e memórias do passado tristes, ruins. Continuam sendo suscetíveis a tentações e caírem em ciladas, armadilhas que o próprio inimigo, que anda ao derredor procurando alguém para devorar, estabelece para eles. Outra coisa que muitas vezes nós esquecemos é que homens e mulheres de Deus, mesmo no ministério, continuam se relacionando com outros homens e mulheres. Homens caídos, mulheres caídas.
Nós trazemos dentro de nós efeitos da queda. E eles continuam ministrando em um contexto ainda de um mundo caído. Eu creio que era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com o profeta Elias. Se você observa, o profeta Elias é uma das maiores personagens da Escritura Sagrada. De fato, no Antigo Testamento, no período dos reis, a história de Elias, ela torna-se mais importante do que aqueles governantes que reinaram na época dele. A história de Elias é tão importante que os próprios israelitas tinham nele a sua esperança. Quando ele foi assunto aos céus, eles disseram: meu pai, carros dos céus e os seus cavaleiros. Em outras palavras, ou carruagens, né, dos céus e os seus cavaleiros. Eles estavam dizendo, em outras palavras, que Elias era uma pessoa que representava a segurança para o próprio Israel. Segurança aquela que deveria ser garantida pelo exército israelita, mas aquele homem valia muito mais do que o exército, do que aquelas carruagens, do que aqueles carros que eles poderiam ter, porque a segurança de Israel dependia da vida, do ministério daquele homem entre eles. Todavia, o texto que nós lemos fala um pouquinho daquele contexto de Elias e o momento em que ele enfrentou esse conflito intrapessoal no ministério dele como profeta. Só para vocês entenderem como que era aquele contexto. Era um contexto onde Acabe e Jezabel tentavam destruir a adoração, a religião de Israel e a adoração ao Deus verdadeiro. E eles fizeram isso de uma maneira violenta. Se você observar, por 2 vezes no texto que nós lemos, quando Deus aparece para Elias e Deus diz assim para ele: o que fazes aqui, Elias? E ele diz: olha, mataram os teus profetas. Em outras palavras, está dizendo, a perseguição foi uma perseguição violenta. Com violência eles vieram e tiraram a vida daqueles que foram profetas do Senhor. Versículo de número 10 diz isso. No versículo de número 1 e 2, o próprio Elias é ameaçado de morte. Jezabel diz: façam-me os deuses, ou me castiguem eles, façam-me os deuses o que bem aprover, se amanhã, a estas horas, eu já não tiver acabado com a tua vida e você não terminar como terminaram os profetas de Baal. Era um contexto de perseguição a uma religião verdadeira e era um contexto de uma perseguição violenta. Aquela religião pagã, ela precisava prevalecer ali de acordo com Jezabel e de acordo com Acabe. Na verdade, Jezabel, ela era uma verdadeira missionária, eu digo missionária do diabo, porque ela era adoradora do Deus dos Sidônios, ela era adoradora de Baal, e o que ela queria fazer ali em Israel era simplesmente como aquela missionária daquele ídolo, disseminar toda a adoração daquele ídolo ali. O que Elias fez naquele contexto? Capítulo de número 18, ele propôs um confronto. Ali era um bom conflito, não é? Se você observa, no capítulo de número 18, Elias apareceu, todas as pessoas de Israel vieram até ele disse simplesmente para eles: olha, até quando vocês andarão cocheando, manquejando entre 2 pensamentos? E aqui uma coisa bem interessante. Aqueles homens para quem Elias estava falando, eles já estavam adorando Baal, eles já estavam na idolatria. Elias está dizendo, em outras palavras, o seguinte: todo aquele que se envolve com idolatria está manquejando espiritualmente. Ele não é um indivíduo que está andando de forma íntegra. Até quando vocês ficarão manquejando e cocheando entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. E ele propôs aquele desafio dizendo: olha, nós iremos construir altares, iremos sacrificar 2 bezerros, e o Deus que responder, esse é Deus. Se você um dia for pregar em 2 Reis capítulo 18, está aí um bom tema para o seu sermão: o Deus que responde. Tá? Então ele diz: olha, o Deus que responder, esse é Deus. Você já sabe o resultado, o Senhor Deus respondeu e
As pessoas disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E depois, para culminar aquela seca terrível, Deus, terminando com aquela seca, Ele mandou chuva, e uma chuva forte. Só que no outro dia, Elias teve medo. Elias ficou desanimado. Só para mostrar para você alguns indicadores do desânimo de Elias. Você observa no versículo de número 3, ele fica amedrontado. O camarada que havia lutado contra 400 profetas de Baal e de Astarote. No versículo de número 3, mediante a palavra daquela rainha, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, essas horas, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles, o versículo de número 3 diz: Elias teve medo. Ele ficou amedrontado. Ele fugiu. Versículo de número 3 diz que ele fugiu e ele deixou o seu servo em Berseba de Judá. Só um detalhezinho aqui para nós. Os homens naquela época, eles tinham alguns servos que os acompanhavam, mas somente em 3 situações. Primeiro, se ele fosse um rei, então ele teria uma pessoa que haveria de acompanhá-lo e haveria de servi-lo o tempo todo, certo? Como um rei. Em segundo lugar, se ele fosse um soldado, ele teria o seu arqueiro, aquele indivíduo que haveria de carregar as armas para ele, e ele lutaria na guerra e a pessoa muniria de armas. Em terceiro lugar, se ele fosse um profeta. Mas por que ele teria um moço, um jovem, alguém caminhando com ele como profeta? Porque ele, de alguma maneira, estaria instruindo aquele jovem para o ofício profético. Provavelmente aquele jovem poderia substituí-lo depois que ele morresse. O texto diz que Elias pegou aquele jovem, foi até a cidade de Berseba e deixou o jovem lá e partiu para o deserto sozinho. Em outras palavras, aqui você tem um indício de alguém que está desistindo do ministério. De alguém que vira e diz assim: eu não quero mais isso. Esse negócio de trabalhar para o povo de Deus é muito difícil. Isso é aterrorizante. Isso me apavora. Eu não quero mais isso. Eu não quero treinar ninguém. Eu não quero discípulo algum. Eu vou descer. E aí o texto diz que naquele desânimo dele, ele pede para si a morte. É engraçado, ele não tirou a vida, ele não julgou ter o direito de tirar a vida. Aliás, não é a primeira pessoa na Bíblia Sagrada que pediu para si a morte. Você vai observar, Jó fez isso, Jonas fez isso, correto? Mas, no caso de Elias, é engraçado. Desculpa, eu leio a Bíblia às vezes, vendo algumas ironias na Bíblia, que talvez você não veja. Se eu estiver ofendendo a tua sensibilidade, já me perdoe desde já, mas eu vejo uma grande ironia. O homem que pediu para si a morte, Deus não permitiu que ele morresse. Deus o levou para o céu. O cara não experimentou a morte, né? Então, ele desistiu da vida, ele pede para si a morte, e mais tarde Deus haverá de levá-lo para o céu. Se você observa no versículo de número 5, é praticamente aquela expressão que nós usamos, ele entregou os pontos. Verso de número 5, o texto diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e ele dormiu. Ele está desanimado. Algumas pessoas falam que Elias estava passando por um processo de depressão aqui. Eu acho que é muita ousadia você pegar um conceito que é tão recente, é tão contemporâneo, e é tão controverso até, e aplicar isso a o que estava acontecendo com o profeta. Se você ler o livro do Donald Carson, que fala sobre falácias evangélicas, ele vai condenar todos aqueles que fazem isso. Você não pega um conceito e um contexto daqui e você simplesmente atribui na Escritura Sagrada sem respeitar o que está lá. Mas nós poderíamos falar de um desânimo. Aí sim, certo? A própria Bíblia Sagrada fala desses desânimos aqui. E se você observar, quais serão as razões desse desânimo
do profeta? Primeiro, se você observa que ele está confuso. Provavelmente, quando as pessoas disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aquilo deveria indicar alguma mudança. Quem sabe uma conversão nacional, como aquele sermão de Jonas. Sabe quando vocês veem as pessoas falando as 7 palavras da cruz, ou o sermão das 7 palavras? O sermão das 7 palavras devia ser aquele que Jonas pregou, porque só tinha 7 palavras naquele sermãozinho dele. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só aquilo. Né? E a cidade toda se volta em arrependimento. E eles colocam um pano de saco e cinza sobre os animais, inclusive. No caso de Elias, nada disso acontece. Eles dizem, só o Senhor é Deus, eles ficam impactados, eles veem a chuva, mas nada acontece. Talvez ele tivesse ficado confuso. Ele pensou ter o plano perfeito, o desafio, mas o resultado final não foi como ele esperava. Versículo de número 10 diz que ele sentiu-se só, abandonado, inútil, inclusive. Provavelmente ele se sentiu também cansado depois de tudo aquilo. O que te desanima no ministério? O que te desanima no trabalho na igreja? Talvez, existem várias estatísticas do que tem causado um desânimo maior em líderes eclesiásticos. E algumas dessas estatísticas se parecem muito com aquilo que Elias experimentou. Primeiro, expectativas não cumpridas. Eu creio que Elias poderia esperar 2 coisas, depois de todo aquele evento lá do Monte Carmelo. 2 coisas. Primeiro, ou a conversão nacional, todos se converteriam, ou pelo menos a conversão do rei. O rei viu tudo. Jezabel não estava lá. Jezabel era missionária do dito cujo, do carcará sanguinolento, mas o rei estava lá. O rei viu, inclusive, aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, que de repente resultou em uma grande chuva, mas nenhuma conversão. Nem a conversão do povo, nem a conversão da família real. No próximo dia, parecia que tudo estava do mesmo jeito, e Jezabel manda essa mensagem dizendo, façam-me os deuses o que bem lhes aprouver, se amanhã a essas horas. Talvez expectativas frustradas seja uma coisa que nos desanime profundamente. Aliás, quando as nossas expectativas são grandes, o desânimo parece ser grande também. Em 1993, Meire e eu estávamos morando em Vitória, e naquela ocasião, acredite você, eu já fui jovem, e eu era o pastor dos jovens na primeira igreja de Vitória naquela ocasião. E nós acompanhamos os jovens a um intercâmbio com a primeira igreja de Niterói. Levamos os jovens, ônibus e tal, e naquela ocasião, o Brasil jogou contra a Venezuela para as eliminatórias da Copa de 94. 93. O Brasil ganhou apenas de 6-0. E os jogadores foram vaiados ao término do jogo. Isso é porque aquela geração não era a geração do 7-1, senão teria aplaudido. Mas o interessante é que a expectativa, como a Venezuela, naquela ocasião, ninguém jogava nada, né? Agora não, agora você tem um Guerra na vida, que joga num grande time do Brasil, assim por diante. Mas naquela ocasião o Brasil jogava nada. A Venezuela, eles imaginavam assim, seria uma grande goleada, mas apenas 6. Quando a expectativa é muito elevada, a frustração é proporcional. Muitas vezes eu e você ficamos desanimados no ministério, porque as nossas expectativas não foram atendidas.
nos sentimos sós, ninguém ao nosso redor. Na minha época no seminário, meu tutor, o reverendo Samuel Vieira, me deu um jornalzinho, que achei muito interessante, tinha uma história legal lá, que falava de um pastor que queria um evento no próximo sábado, e ele precisava que as cadeiras fossem ajeitadas em uma das salas da igreja para o evento que ele faria. Então ele chegou e falou para um diácono. E o diácono estava muito ocupado. O diácono disse: pois não, pastor, só pode deixar que eu farei isso. O diácono estava muito ocupado e, de repente, o diácono falou com a esposa dele, diz: você poderia procurar com as irmãs da igreja, as senhoras da igreja, e pedir para elas organizarem lá. Digo: não, pode deixar comigo que eu faço isso. E ela foi e falou para a presidente da sociedade de senhoras, e a presidente disse: perfeitamente, nós faremos. Na noite anterior ao evento, a presidente da sociedade de senhora pegou o telefone, ligou para a esposa do pastor e disse: fulana, já que você é da sociedade de senhora, você poderia fazer isso? E a esposa virou para o marido dela e disse: querido, amanhã você poderia fazer isso para mim. Eu ri naquele exato momento, quando a história circulou e veio justamente para o pastor. Agora você vai ver a minha desgraça. Há 2 meses aconteceu a mesma coisa comigo, e Meire não tinha lido a história. Eu havia dito para um diácono, o diácono falou com a esposa dele falou com uma outra senhora, a senhora falou com a minha esposa, e a minha esposa virou para mim e disse: meu bem, você poderia fazer para mim? Eu comecei a rir, eu estava dirigindo o carro, e eu tive uma crise de riso. E ela diz: o que está acontecendo? Eu disse: eu já li essa história, eu só não imaginava que ela fosse acontecer comigo, mas eu conheço essa história. São nesses momentos que você percebe que você está sozinho, que você não tem tantas pessoas. É claro, você não teria nenhum problema de chegar, varrer o templo, ajeitar as cadeiras, pregar, fazer o apelo, e você só não aceita porque você tem que dar o testemunho que você já é crente, mas você quase que aceita para ajudar as pessoas. Mas quando você imagina que todos estão ali, não. Elias se sentia só. Elias se sentia abandonado, só eu fiquei. Elias se sentia cansado. Como que Deus vai tratar com Elias? Como que esse conflito será resolvido? Para esse conflito ministerial ser resolvido, para um novo ânimo, para um renovo na vida de Elias ocorrer, Elias necessita de um reencontro com Deus. Há uma matéria no Jumper, um curso no Jumper chamado Revitalização de Ministérios. A tese do curso é que as pessoas irão lá e, normalmente, líderes de igrejas que estão morrendo, perdendo a vitalidade. E esses líderes estudarão, e eles voltarão, e eles colocarão a igreja na engrenagem certa, num processo de revitalização. Eu leciono nesse curso já há alguns anos, e nesses últimos anos, se não me falha a memória, mais ou menos uns 8 anos, nesses últimos 8 anos, o que eu mais encontro naquele curso é que as igrejas estão necessitando de revitalização, porque os seus líderes já estão sem vida, eles estão desanimados, eles precisam ser revitalizados antes de tudo. O que Elias precisava nesse exato momento? Ele precisava de um reencontro com Deus, e ele vai para o deserto, e ele deita, e o Senhor Deus se aproxima dele. O que Deus faz? Eu tentarei ser um pouco mais breve com vocês. O que o Senhor Deus faz? Primeira coisa, Deus se aproxima de Elias e ele revela profunda sabedoria. Se você observar, Elias estava deitado no versículo de número 5, mas no finalzinho do versículo de número 5 diz: de repente um anjo tocou e disse: levanta-te, Elias, e coma. Elias olhou ao redor e disse, junto à sua cabeça, olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes num jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. A primeira coisa que você observa aqui é que esse anjo de Deus vai cuidar da fraqueza física de Elias. O que Elias precisava? Comer e dormir.
comer e dormir. Quando eu falei para vocês que o pastor Jairo tem sido uma bênção para a minha vida, esse irmão, várias pessoas que o procuram, e depois elas conversam comigo, quando elas procuram, em algumas ocasiões ele diz: primeiro eu quero que você faça um exame físico. Você vai conversar com o Dr. Renan, vai fazer um teste, uma bateria de exames, nós queremos saber como que você está fisicamente. Teve um irmão que recentemente conversou comigo, que disse que chegou na casa do pastor Jairo para se aconselhar. Ele disse que a única coisa que ele teve foi uma hospedagem de alguns dias lá, e ele saiu de lá bem melhor. Muitas vezes nós pensamos que o nosso desânimo ele tem apenas causas emocionais, que ele tem apenas causas relacionais, mas tantas vezes o nosso físico começa a dar sinais de que ele necessita de um descanso. Eu já disse para vocês, acreditem ou não, eu já fui pastor de jovens, mas hoje eu não tenho mais o pique dos jovens. Não dá mais para ir para acampamento onde você vai dormir num local que era o curral do gado. Não dá mais para isso. Eu não consigo mais compartilhar um quarto com um irmão que ronca o tempo todo. Se for para ficar roncando, basta o meu e não do outro. Eu não tenho mais ânimo para isso. Eu cheguei numa certa idade. Meu organismo, meu corpo já não acompanha algumas dessas coisas. Eu não consigo mais passar uma vigília toda na igreja. Eu consigo passar a noite em claro, eu tenho insônia. Eu passo a noite em claro, lendo um livro ou trabalhando. Mas eu não consigo mais ficar na igreja o tempo todo, porque no intervalo de cada oração, daquela vigília, ainda tem que fazer um aconselhamentozinho aqui, o outro ali, o outro acolá, o outro acolá, o outro acolá. Eu digo, não dá mais. Como que o anjo faz? A primeira coisa, ele trabalha com o aspecto físico. Mas ele não para por aí. Se você observar, esse próprio anjo vai ouvir Elias. Que fazes aqui, Elias? E Elias revela a sua confusão, seu desapontamento, até com Deus. Eu tenho sido zeloso para com o Senhor. Ou seja, ele não entendeu que ele estava pensando errado naquele exato momento, mas ele revelou até a confusão dele com relação a Deus. Ele se via como uma vítima, todos me abandonaram. E o anjo deixou falar, deixou colocar para fora o que estava no íntimo dele. O Senhor, então, o intimou a vir e se apresentar diante de si. Aqui é uma coisa bem interessante. Eu e você somos seres complexos. E Deus trata conosco na nossa complexidade. O aspecto físico de um lado, o aspecto emocional do outro lado. E Ele vai tratar agora com Elias, quando Ele convida Elias para comparecer diante dele. O texto diz que Elias foi para o Monte Horebe. Existe uma outra palavra na Bíblia para Monte Horebe. É Monte Sinai. E lá naquele Monte Sinai, alguém também entrou em uma caverna em um determinado momento em que o Senhor Deus passou e Deus dizia: Senhor, Senhor, misericordioso, longânimo. Você se lembra bem da história de Moisés, que disse: eu quero ver a tua glória, Senhor. E Deus disse: então fica nessa caverna aqui no Monte Sinai. Agora vai Elias para lá. Não dá para precisar se era a mesma caverna ou não, mas vai Elias para lá. E Deus se revela para Elias de uma forma múltipla. Primeiro ele havia mandado o seu anjo. Depois o texto diz que há um terremoto, um vento e um fogo. Você já prestou atenção que todas as vezes na Bíblia Sagrada que esses elementos acontecem relacionados a Deus, você tem uma manifestação do Senhor Deus? Deus aparece para Moisés lá no deserto, uma sarça que ardia e não se consumia, fogo. Deus aparece no Monte Sinai e o monte fumegava. O Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos lá no Pentecostes, como línguas de fogo. Já observou isso? O vento
O terremoto, semelhante, lá no Sinai também houve aquele grande terremoto, e no Pentecostes aquele vento que veio, encheu a casa. Mas agora, em nenhum desses o Senhor Deus aparece. Deus expressa a sua glória, Ele enviou a expressão da sua glória, mas ali Ele não estava. E depois Deus se revela através de um cicio tranquilo, algo surpreendente. O que você pode entender aqui? É impossível colocar Deus dentro de uma caixa. Ele sempre nos surpreende. Não dá para você ditar as normas para Deus. Não dá para você dizer para Deus, eu só aceito se o Senhor vier dessa maneira. Aliás, o Novo Testamento diz que em determinada ocasião, os discípulos foram para o Mar da Galileia e quando eles foram para o Mar da Galileia, eles deixaram um barco para Jesus vir encontrar-se com ele. Mas Jesus andou por sobre as águas. E eles pensavam que era um fantasma, porque Ele sempre nos surpreende. Não dá para você colocar Deus nessa caixa e Ele se manifesta a nós, não da maneira como nós queremos, mas da maneira como Ele mesmo determina. Ele evidencia que Elias estava errado, mas ainda assim, ele não desistiu de Elias. E aí, Deus revela mais uma vez a sua graça para Elias. Se você observar, o texto diz, que fazes aqui, Elias? Versículo de número 13. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelos seus exércitos, seus israelitas, rejeitaram a tua aliança. Onde você vê a graça de Deus aqui? Primeiro, no fato de Deus permitir que Elias derramasse diante dele toda a sua queixa, toda a sua dor, toda a sua murmuração. Aliás, é isso que você observa no próprio livro dos Salmos, não é? Deus nos convida a derramar, a desnudar a nossa alma diante dele. Você lê alguns dos salmos, você diz assim, não fala assim com Deus. Não fala isso para Deus, salmista. E o salmista fala. Você vê isso em Jeremias. Acaso és tu para mim como um ilusório ribeiro de águas? Não fala assim com ele sem reverência, rapaz. Mas nesse exato momento de desânimo, de dor, de angústia, no trabalho do Senhor, Deus é gracioso, permitindo que ele falasse, que Elias falasse com Deus e pudesse derramar todo o seu coração. A segunda coisa, que é interessante você observar, a graça de Deus aqui, é que Deus lidou com Elias de acordo com aquela própria condição de Elias. Se Elias estava desanimado, se ele já estava pedindo a morte para ele, se ele já estava achando que ele era sozinho, se ele estava naquele processo de vitimização, imagina se Deus aparece para Elias agora através de um terremoto, um fogo, você mata o cara, mas através de um cicio tranquilo. Deus, Calvino tinha uma expressão interessante, ele diz, Deus se acomoda à condição dos seus servos, para que os seus servos entendam a sua mensagem. Coisa fantástica. Você vê a graça de Deus, um coração aflito, um coração desanimado, um coração abatido, e Deus se revela por meio desse cicio tranquilo e pacientemente fala com Elias. É engraçado, Deus nem sempre se revela através dos eventos espetaculares. Deus se revela ordinariamente através do ordinário. Deus se revela e Deus fala com você ordinariamente através da palavra dele. Tem um amigo meu aqui em Goiânia que ele costuma brincar dizendo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, e se você quiser ouvir Deus falando contigo audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. E você ouvirá a voz de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não é? Deus fala conosco de maneira ordinária por sua palavra.
Mas Deus se revelou para com Elias, mais gracioso do que Elias imaginava. Por quê? Primeiro, ele não desistiu de Elias, ele não atacou Elias, e ele não deixou de restaurar Elias. Talvez se eu e você estivéssemos olhando para Elias, abatido, desanimado daquela maneira, nós diríamos: vira homem, rapaz. Você não pode desistir, não. Homem é para isso mesmo. Tem que ser como goiano. Tem que ser assim, duro que nem canto de cerca. Não é isso que fala aqui em Goiás? Eu sou goiano, eu sou duro como canto de cerca, então aguento. Meu pai tinha uma expressão que dizia o seguinte: a espingarda... Entenda, eu sei que nós estamos vivendo na época do desarmamento, mas na época que eu cresci não era o desarmamento. Meu pai usava aquela espingarda de carregar pela boca ainda. E ele carregava a espingarda e ele dizia para mim, pequeno do lado dele, ele dizia assim: a espingarda boa, filho, é aquela que aguenta uma bucha maior. Meu pai não estava falando de espingarda. Meu pai estava falando de pessoas. Então seria mais ou menos isso. Se fôssemos eu e você, nós diríamos: vira homem, Elias. Você já acabou de ver aí o poder de Deus lá no Monte Carmelo e tal. Cria juízo, rapaz. Te apruma, levanta. Tem tempo para desânimo não. Enxuga essas lágrimas, volta para lá. Enfrenta logo esse rei e essa missionária do mal. Deus não fez nada disso. Da mesma maneira que Jesus não repreendeu João Batista, quando João Batista mandou os seus discípulos a Jesus, dizendo: és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Você poderia dizer: está duvidando, João? Você não lembra do batismo não? Você não lembra da pomba? Você não lembra de como você nasceu? Do que aconteceu? Do teu pai ter ficado mudo? De ter aquela letrinha lá, aquela tabuazinha lá que escreveu o teu nome, e depois ele começar: cria juízo, João. Incrível. Jesus não repreendeu, mas lidou com a dúvida e com a dor dele. Deus não desistiu de Elias. E em último lugar, Deus demonstrou algumas coisas claramente para Elias. Primeiro, Deus demonstrou para Elias que o ministério dele acabaria quando Deus quisesse que acabasse. Deus vira para Elias assim, versículo de número 15: volte pelo teu caminho, por onde veio, e vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael, rei da Síria, Jeú, Nisi, rei de Israel, e Eliseu como profeta. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele o seguinte: eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma nova tarefa para você. Seu ministério não acaba quando você quer desistir dele. Seu ministério acaba quando eu digo que ele acaba. Por mais desanimado que eu e você muitas vezes estamos no ministério, mas ele não acaba quando nós queremos desistir. Deus nos dá novas oportunidades, novas tarefas, novas missões. E Deus deixou claro para Elias que Deus possuía um plano, não apenas para Elias, mas um plano para toda a humanidade. Veja bem, Hazael será rei da Síria, Jeú será rei de Israel e Eliseu será o profeta. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou no controle, não é você que está no controle. É claro que se você observar, esses calvinistas que creem na soberania de Deus estão sempre dizendo que Deus está no controle. É porque a Bíblia diz isso. É porque a Escritura Sagrada deixa claro isso. E Deus revela o poder dele de governar até sobre os pagãos. A Síria que ficava fazendo guerra contra Israel. E Deus está dizendo: o meu poder se estende até no mundo não crente. Teu ministério acaba quando eu quiser que ele acaba. Versículo de número 18, Deus diz: só para sua informação, eu nunca desisti do meu povo. Existem mais de 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Eu fiz sobrar esses, eu não desisti do seu povo, do meu povo. Você vai dizer: ok, pastor, tudo bem.
O Senhor pegou um quadro, Elias, um homem que, de fato, passou por um momento de desânimo, mas a minha situação é diferente. Eu não tenho um Monte Horebe para ir, eu não tenho agora esse anjo de Deus para cuidar de mim, eu não tenho esse vento, terremoto, fogo, esse cio tranquilo, eu não tenho essa voz de Deus para mim, e eu estou desanimado. Que tenho eu, então? Você tem alguém que é maior do que Elias. Você tem alguém que é o perfeito profeta. Você tem alguém que, de fato, recebeu na cruz do Calvário o vento, a ira de Deus, para que você fosse poupado e guardado debaixo das asas dele. Para que você, que buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo, tivesse em Cristo Jesus, aquele que nos visita a cada manhã, com sua misericórdia, e diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. O que eu preciso, então, quando eu tenho conflitos no ministério, que são tão intensos, que eu penso em desistir? Eu necessito sim dessa nova comunhão com o Cristo vivo, desse reencontro com o Senhor que um dia me chamou, que é o Deus que me sustenta, que é o Cristo que a Escritura Sagrada, que diz que vive para interceder por aqueles que se achegam a Ele. O profeta perfeito, o verdadeiro, aquele que fala conosco, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Vamos orar? Senhor Deus bendito, não foi apenas Elias que pensou em desistir naquele momento, mas muitos de nós que aqui estamos, inúmeras vezes pensamos em desistir. No trabalho na Tua causa, do ministério de aconselhamento, por causa das oposições, porque estamos sós, porque nossas expectativas não são atendidas, porque nós imaginamos que somos os únicos na face da terra. Senhor, abre os nossos olhos e ensina-nos a olhar para Ti e vermos, primeiro, a maneira graciosa como Tu lidas conosco. Segundo, Teu poder gracioso governando até sobre o mundo pagão, mundo não cristão. Terceiro, que Tu tens um plano para o Teu povo e tens um plano para a Tua igreja. E quarto, que trabalhar na Tua causa é meramente um privilégio para cada um de nós, que um dia foi chamado, incluído na Tua família, resgatado, e nos concedes a bênção agora de sermos instrumentos nas Tuas mãos para alcançarmos outras pessoas. Abra os nossos olhos nessa noite e dá que saiamos daqui com o nosso coração reanimado pela Tua palavra e pelo Espírito Santo do Senhor que aplica ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.